mais de 2000 anos, nasceu um dos maiores conquistadores da história. Seu nome era Alexandre, o Grande. Ele nasceu no reino da Macedônia, no ano de 356 a.C. Desde muito jovem, Alexandre já mostrava sinais de grandeza. Com apenas 20 anos de idade, ele se tornou rei, após a morte de seu pai, Filipe II da Macedônia. Mas o que ninguém imaginava era que aquele jovem rei iria conquistar um dos maiores impérios da história. Em poucos anos, Alexandre derrotaria exércitos poderosos e levaria seu império da Grécia até as terras distantes da Índia. Mas como um jovem de apenas 20 anos conseguiu conquistar quase todo o mundo conhecido. Essa é a história de Alexandre, o Grande. A história de Alexandre, o Grande começou muito antes de suas conquistas. Ele nasceu em 356 a.C., filho do poderoso rei Filipe II da Macedônia. Seu pai transformou a Macedônia em um dos reinos mais fortes da Grécia. Desde pequeno, Alexandre foi treinado para ser um guerreiro. Ele aprendeu a montar cavalos, lutar e comandar soldados. Segundo os relatos históricos, ainda jovem ele domou um cavalo extremamente difícil chamado bucéfalo. Ninguém conseguia controlá-lo. Mas Alexandre percebeu que o animal tinha medo da própria sombra. Então ele virou o cavalo em direção ao sol e conseguiu montá-lo. Foi nesse momento que seu pai disse algo que entraria para a história: meu filho, procure um reino maior que a Macedônia, porque este é pequeno demais para você. Antes de conquistar impérios, Alexandre, o Grande, teve uma educação extraordinária. Quando ainda era jovem, seu pai, Filipe II da Macedônia, tomou uma decisão surpreendente. Ele escolheu um dos maiores pensadores da história para ensinar seu filho. O nome desse homem era Aristóteles. Durante anos, Aristóteles ensinou Alexandre sobre filosofia, ciência, medicina, política e cultura grega. Esses ensinamentos ajudaram a formar não apenas um guerreiro, mas também um líder com grande visão de mundo. Alexandre passou a admirar profundamente a cultura grega, e mais tarde levaria essa cultura para todos os territórios que conquistou. Essa mistura de educação e estratégia militar ajudaria a transformar Alexandre em um dos maiores conquistadores da história. No ano de 336 a.C., algo inesperado aconteceu. O rei Filipe II da Macedônia foi assassinado durante uma cerimônia pública. Com isso, seu filho, Alexandre, o Grande, tornou-se rei da Macedônia. Mas havia um problema. Alexandre tinha apenas 20 anos de idade. Muitos inimigos acreditavam que aquele jovem rei não conseguiria manter o poder. Algumas cidades gregas até tentaram se rebelar contra ele. Mas Alexandre reagiu rapidamente, com estratégia e força militar. Ele esmagou as revoltas e reafirmou sua autoridade. Em pouco tempo, toda a Grécia reconheceu seu poder. Agora, Alexandre estava pronto para algo ainda maior. Ele planejava invadir o poderoso Império Persa. E essa decisão mudaria a história do mundo. Depois de consolidar seu poder na Grécia, Alexandre, o Grande, decidiu iniciar uma guerra ousada. Seu objetivo era enfrentar o poderoso Império Persa, o maior império da época. No ano de 334 a.C., Alexandre atravessou o mar com seu exército e iniciou a invasão da Ásia. Mesmo com menos soldados, ele confiava em sua estratégia e disciplina militar. A primeira grande batalha aconteceu perto do rio Grânico. Contra todas as expectativas, Alexandre venceu. Essa vitória abriu caminho para novas conquistas. Cidade após cidade começou a cair nas mãos do jovem rei macedônio. Mas o verdadeiro desafio ainda estava por vir. O próprio rei persa, Dario III, decidiu liderar seu enorme exército contra Alexandre. E o confronto entre os dois mudaria o destino do mundo antigo. Se quiser, no Short 6 vamos mostrar a grande batalha entre Alexandre e Dario III, que é uma das partes mais famosas da história. O confronto decisivo finalmente aconteceu. De um lado estava Alexandre, o Grande, com um exército muito menor. Do outro lado, o poderoso rei persa Dario III, comandando dezenas de milhares de soldados do Império Persa. A batalha aconteceu perto da cidade de Isso. Mesmo em desvantagem numérica, Alexandre usou uma estratégia ousada. Ele atacou diretamente o centro do exército inimigo, tentando atingir o próprio rei persa. O ataque foi tão rápido e inesperado que Dario III acabou fugindo do campo de batalha. Sem seu líder, o enorme exército persa entrou em pânico. E mais uma vez, Alexandre conquistou uma vitória histórica. Agora, o caminho para dominar o Império Persa estava praticamente aberto. Após derrotar o poderoso Império Persa, Alexandre, o Grande, continuou avançando cada vez mais para o leste.
Seu exército atravessou desertos, montanhas e territórios desconhecidos. Em poucos anos, Alexandre já controlava um império gigantesco. Mas ele ainda queria ir mais longe. Seu objetivo agora era alcançar as terras da Índia. Em 326 a.C., Alexandre enfrentou um novo inimigo poderoso. O rei Poro, que liderava um exército com algo impressionante para os gregos: elefantes de guerra. Mesmo diante dessa ameaça, Alexandre conseguiu vencer a batalha. Mas depois de anos de campanhas, seus soldados estavam exaustos. Eles se recusaram a continuar avançando. E foi nesse momento que Alexandre tomou uma decisão difícil. Ele finalmente concordou em voltar para casa. Depois de conquistar um império gigantesco, Alexandre, o Grande, retornou para a cidade de Babilônia. Ele tinha apenas 32 anos de idade. Mas então, algo inesperado aconteceu. Em 323 a.C., Alexandre ficou gravemente doente. Durante vários dias, sua saúde piorou rapidamente. E pouco tempo depois, o maior conquistador da antiguidade morreu. Até hoje, os historiadores discutem o que realmente aconteceu. Alguns acreditam que ele morreu por doença. Outros acreditam em envenenamento. A verdade talvez nunca seja conhecida. Após sua morte, seu enorme império começou a se dividir entre seus generais. Mas mesmo depois de mais de 2000 anos, o nome de Alexandre, o Grande, ainda é lembrado como um dos maiores líderes da história. A história de Alexandre, o Grande, continua fascinando o mundo até hoje. Em pouco mais de 10 anos de conquistas, ele criou um dos maiores impérios da história antiga. Seus exércitos partiram da Macedônia, atravessaram o poderoso Império Persa e chegaram até as terras da Índia. Algo que poucos líderes conseguiram fazer na história. Mesmo após sua morte, sua influência continuou se espalhando pelo mundo antigo. A cultura grega se misturou com outras civilizações, criando o que os historiadores chamam de período helenístico. Mais de 2000 anos depois, o nome de Alexandre é ainda lembrado como símbolo de estratégia, coragem e ambição. E sua história nos mostra como um jovem rei pode mudar o rumo da história do mundo. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias incríveis da humanidade.